Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera. Olá, meus queridos, coisa boa estar com vocês aqui. Hoje eu quero pedir a vocês encarecidamente que aquele que não é inscrito ainda no meu canal, inscreva-se. Nós estamos angariando inscritos, isso não lhe custa nada e ajuda muito a nós, certo? Nós tínhamos um canal antigo que tinha mais inscritos, mas aí resolvemos cancelar aquele canal, fazer outro e agora estamos querendo adicionar mais pessoas ao nosso canal. Bem, hoje nós vamos trazer o tema interessante: vida extraterrestre e a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, é importante, agora recentemente com essas notícias de que os Estados Unidos têm abatido aí alguns objetos não reconhecidos, né, por tecnologia aqui da Terra, e isso gera muita especulação, certo? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso e as pessoas me questionam o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala em civilizações extraterrestres. Vamos com calma e vamos trabalhar esse assunto num vídeo pequeno. Não tem muito o que se falar sobre isso, mas podemos falar alguma coisa. Eu coloquei aí, você pode até ler comigo, as observações de sondas espaciais do Kepler e do Hubble foram fundamentais na construção da compreensão da humanidade sobre o universo nas últimas 2 décadas. E agora, o telescópio James Webb é o observatório mais poderoso já lançado ao espaço e a diferença na capacidade de imagem é gritante. Bem, devido a essas notícias, né, de que algumas nações aí estão abatendo objetos não identificados, eu resolvi, para justamente satisfazer as questões de algumas pessoas, trazer esse assunto hoje. Eu quero dizer para vocês que, logo de antemão, que a Bíblia, pelo menos ao meu ver, não fala de civilizações extraterrestres. E nem devia falar. Essa é a minha colocação. Eu acredito que a Bíblia realmente não devia falar disso, certo? E não fala mesmo. Ok? Mas vamos em frente. Eu coloquei para você a questão da pesquisa, né, astronômica, cosmológica, que os homens estão fazendo e eles estão corretos. Eu sou fã de carteirinha de astronomia, de cosmologia, sou um autodidata nessa área. Não tem nada de errado nisso. Os homens precisam fazer realmente essas pesquisas, precisam descobrir se estamos sós no universo ou se tem outras civilizações. Isso não tem nenhum problema, pelo menos para mim, certo? O ser humano, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus e, claro, esse ser humano, ele quer conhecimento, né? O Deus a quem nós servimos, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, como cristão, eu acredito que é primordial para o ser humano obter conhecimento, certo? Isso não me atrapalha em nada na minha fé cristã. Acredito que não deve atrapalhar você. Mas vamos falar algumas coisas sobre esse assunto hoje, para que você possa entender melhor. Eu coloquei aí uma imagem mais ou menos do universo, as pesquisas que os homens estão fazendo. Nós sabemos que tem muitas sondas espaciais, né, viajando pelo espaço. Tem o telescópio Kepler, que trouxe à tona para a humanidade muitos planetas que se dizem habitáveis, né? Outros planetas que existem no universo, orbitando outras estrelas que não é o Sol.
O Hubble também fez muito isso, e agora o James Webb, ele está trazendo pesquisas ainda mais atualizadas do nosso universo. Na verdade, a Bíblia eu considero um compêndio que depois foi junto em 66 livros. Há quem tenha uma Bíblia com 73 livros, nada contra, eu gosto de ter várias versões da Bíblia. Mas a realidade é que esses livros eles foram escritos separadamente e em épocas em que a ciência não existia como existe hoje. Então, claro que a Bíblia não faria nunca, e nem era vontade de Deus, fazer com que os escritores dos livros bíblicos trouxessem uma linguagem atualizada de cosmologia, certo? De forma nenhuma, e nem de astronomia, nem de ciência como nós temos hoje. Por quê? Eu entendo dessa forma. Porque a Bíblia, quando foi escrita, por exemplo, nós temos livros que foram escritos há 3.500 anos atrás, né? Então, esses livros tinham que ser escritos em linguagem que as pessoas daquela época entendessem, e as pessoas daquela época não entendiam nada disso que nós entendemos hoje. Não havia telescópios no espaço, não havia nada disso para mandar informação para o homem. Que as pessoas que viessem depois do momento em que o livro foi escrito entendessem, e hoje nós entendêssemos. A Bíblia tem essa finalidade. E gerações futuras que existirem aí até o final de tudo, também entendam. Então a Bíblia tem essa finalidade. Então jamais ela poderia ser escrita numa linguagem altamente técnica, né? Ela foi escrita inclusive em aramaico, hebraico e grego, e numa linguagem simples, das pessoas simples, e não podia jamais ser carregada com a linguagem tecnológica que nós temos hoje. Creio que essa parte está bem explicada. Então, meus queridos, a Bíblia traz informações científicas que a ciência não descobriu, só veio descobrir a partir do século XIX? Sim. Existem informações no livro de Jó, há 3.500 anos atrás, que a ciência jamais sonhava, e só no século XIX é que veio descobrir. Enfim, existem informações no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, existem informações em todas as partes da Bíblia que a ciência só veio descobrir a partir do século XIX, século XX e XXI, que a ciência hoje está comprovando aquilo que a Bíblia já dizia há muitos anos atrás, certo? Bem, mas isso significa que a Bíblia é um compêndio científico? Não. A Bíblia não foi escrita com essa finalidade. Que a Bíblia é um compêndio que é cosmológico ou astronômico? Não, nada disso. Científico? Não, nada disso. A Bíblia não foi escrita com essa finalidade. A Bíblia, ou seja, os livros da Bíblia que depois foram reunidos no que nós chamamos de Bíblia hoje, eles foram escritos com o objetivo de dar orientação à humanidade, uma orientação segura, correta, para nós cristãos, dada por Deus. Para você aí que é cientista, pode até você dizer, não, foi um design inteligente. Tudo bem, eu concordo com você. Então, quero dizer também que a Bíblia ela tinha que ser escrita dessa forma que ela foi escrita, para poder abranger todas as gerações. E outra coisa que eu quero dizer é que eu não sou contra a ciência, pelo contrário, eu sou um autodidata nessa área, tanto da ciência, de um modo geral, biologia, cosmologia, astronomia, enfim, eu pesquiso cotidianamente sobre esses assuntos. Não vou dizer que sou um grande conhecedor, mas gosto de admirar e de ouvir e ver as pesquisas científicas que os homens estão fazendo. A humanidade está corretíssima, ela precisa realmente entender o que nos cerca. E a ciência está, aos pouquinhos, dando uma ajuda nisso.
Uma outra coisa que eu quero dizer a respeito de objetos não identificados, que é a notícia que mais corre no momento, é que não existe ainda nada na ciência que possa comprovar, pode até ainda existir daqui para frente, que existem outras civilizações além do planeta Terra. Nem a Bíblia relata que há outras civilizações. Mas vamos com calma, vamos trazer alguns textos bíblicos para você entender. Bem, há quem diga que esses dois textos que eu estou colocando aí na tela dá a entender que há outros mundos fora o planeta Terra e esses mundos seriam habitados. Há até teólogos que são simpáticos dessa ideia. Eu não tenho ainda nenhuma capacidade de dizer, através desses versículos aí, que existem outras civilizações fora a Terra. Eu não vejo aí com muita clareza isso que alguns entendem. Mas a carta aos Hebreus, que foi escrita um pouco depois de Cristo, quando não existia ciência alguma que dissesse isso que ela está dizendo, diz assim no capítulo 11, no versículo 3: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Isso é uma coisa interessante. Alguns querem pegar essa palavra, os mundos, esse termo, os mundos, e dizem: é porque existem outros planetas habitáveis no nosso universo. Eu não entendo que a Bíblia está querendo dizer isso, mas se disser, tudo bem. Alguma pessoa entender mais do que eu ainda não cheguei a esse entendimento, certo? Mas o que eu entendo aí, que eu acho muito interessante, é quando diz assim, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Isso é uma realidade tão grande e tão absoluta que a ciência só veio descobrir no século XIX. E, na verdade, quando nós vemos, até eu coloquei um vídeo aí no nosso no canal, quando nós vemos algo físico, essas coisas não foram feitas daquilo que a gente vê. E eu até coloquei um exemplo, por exemplo, a água. Você vê um lago muito bonito, né? Você vê aquela água bonita, às vezes tem a cor esverdeada, outras vezes azul, etc., conforme seja a pureza da água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e de 1 átomo de oxigênio. Então, ela não é feita daquilo que nós estamos vendo. Ela é feita de átomos que nós não vemos de forma nenhuma a olho nu. São partículas tão minúsculas que hoje se observa apenas em grandes processadores, né, de partículas. Então, isso é interessante. Também há quem diga que quando Jó diz assim, no capítulo 1, verso 6, ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Alguns pegam esse versículo e dizem, existem outros filhos de Deus que não sejam nós, e que esse texto de Jó fala de que os filhos de Deus, alguns dizem, isso aí não é somente os anjos e Satanás que é no meio deles, deve ter muitos filhos. Beleza, se tiver, eu não vejo aí uma forma de confirmar, né, de que existe outras civilizações fora da Terra. Não vejo. Mas, se por acaso a ciência descobrir isso, aí eu vou entender que Jó estava querendo dizer isso. Quer dizer, ele nem estava querendo. Ele escreveu, inspirado por Deus, ele apenas estava informando ao povo daquela época, na linguagem daquela época, o que Deus estava dizendo, certo? Então, mas eu não posso dizer para ninguém que a Bíblia confirma que existem outras civilizações, só por esses versículos. Se um dia a ciência confirmar isso, aí eu vou trazer Jó 1:6 à tona e vou dizer bem que Jó dizia, né? A ciência não confirmou. Então é interessante a gente ter esse cuidado para não cair no ridículo, né? Eu não digo que a Bíblia fala que existem outras civilizações. Outros 2 textos também que são muito utilizados é Jó 2:1 e Jó 38:7. Jó 2:1 diz assim: chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aí, mais uma vez, alguns teólogos dizem, está vendo? Existem outras civilizações que não sejam os humanos aqui da Terra.
Eu não digo isso, viu? Eu só quero deixar bem claro. Jó capítulo 38, verso 7 diz assim: quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Ou seja, isso são perguntas que são feitas a Jó. Onde é que você estava, Jó, nesse momento? Quando você lê o texto todo, você vai entender. Então, alguns dizem, está vendo? Havia outros filhos de Deus, haviam filhos de Deus que bradavam, né, de júbilo. Então, como Jó é um livro muito antigo, se reporta a fatos muito antigos, as pessoas dizem, provavelmente, seriam outras civilizações, ou civilizações extraterrestres. Mas eu não posso bater o martelo nisso, porque não tem nada aí que nos prove que está se falando de outras civilizações fora a Terra, certo? Para concluir, eu quero dizer algo mais. Bem, aqui, segundo os ufólogos, é a imagem de um OVNI, ou seja, de um objeto extraterrestre não identificado. Bem, se existirem essas civilizações, quando a ciência comprovar que elas existem, por enquanto eu digo com todas as letras, não há nenhum cientista, nem um cosmólogo, nem um astrônomo, ou o que quer que seja, que possa bater o martelo que existem civilizações extraterrestres. Inúmeros planetas habitáveis, segundo a ciência, foram descobertos pelo Kepler, pelo Hubble, agora também pelo James Webb, por sondas espaciais, e foram mostradas imagens aqui para a Terra. Tranquilo, eu acredito que a ciência está correta sobre isso. Mas até agora a ciência não tem nenhuma comprovação científica de que possam existir seres inteligentes nesses planetas, certo? Não há. Você não vai encontrar, vai ter até alguns cientistas que tentam fazer uma conotação parecida, mas não há prova científica alguma que existe, certo? Então quero reforçar, nem a Bíblia traz uma prova cabal sobre isso, nem a ciência nos traz uma prova também cabal sobre isso. Se existir, e a ciência, nesses dias que nós estamos vivendo, comprovar que essas civilizações existem, eu não vou ficar de forma nenhuma triste com Deus, nem de forma nenhuma vou deixar de acreditar na Bíblia. A Bíblia está correta. Ela não foi escrita com o objetivo de ser um compêndio científico, nem astronômico, nem cosmológico, nada disso. A Bíblia foi escrita para orientar a humanidade desde o começo, de quando os livros foram escritos, até os dias de hoje, até as gerações futuras. É esse o objetivo da Bíblia. E, com certeza, como já falei anteriormente, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e na linguagem mais simples que as populações podiam ter acesso. Então, continuo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que, por mais que os cientistas pesquisem, eles estão ainda comprovando muita coisa que a Bíblia diz. Ela não disse com linguagem científica, mas ela disse com linguagem simples, de forma que as pessoas entendessem, nós entendemos e as futuras gerações entenderão. Então, fica aqui para aqueles que questionam a minha palavra como um simples teólogo e um amador na parte de astronomia, na parte de cosmologia, ciência, etc. Eu sou um autodidata nessa área, busco muito conhecimento, admiro, gosto desse conhecimento, admiro os cientistas que desenvolvem suas teses e tal, mas não posso dizer que a Bíblia nos afirma que há outras civilizações, e nem que a ciência também já afirma com todas as letras isso. Se um dia ela fizer isso, então eu vou simplesmente voltar onde eu já
passei para vocês aqui Jó, o capítulo que nós falamos aqui, e vou dizer, Jó tinha razão. Mas eu preciso de comprovações, porque somente esses dados que nós temos não nos dá condições de dizer isso, né? Que há outras civilizações extraterrestres. Devemos ser prudentes nisso aí, e principalmente nós cristãos. Ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, que não traz apenas mensagens bíblicas, mas traz informações muito boas para você.